Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. E já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para ajudar a impulsionar esse conteúdo. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito. Eu estou aqui com um médico veterinário que faz terapias também integrativas nos animais e tem um olhar além do físico, o Ricardo Capuano. Então, obrigado a todos, né? Eu agradeço muito o convite, né? Fico muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente quer de bem para os animais, né? Porque a gente trabalha para os animais e para os espíritos, praticamente, né? Então, eu espero que ajude tanto um quanto o outro e que o espiritismo também e toda essa parte espiritual ajude também as pessoas a lidarem melhor com a sua relação com os animais e também a sua relação consigo mesmo, né? E eu sou Ricardo Capuano, eu sou médico veterinário, sou formado em 2000 pela USP. Já faz 25 anos que eu trabalho com silvestres, exóticos, aves, animais, pets não convencionais, né, que chama agora. E há uns 10 anos mais ou menos que eu venho trabalhando com a espiritualidade dos animais, né? Então, trabalhei na Rádio Boa Nova, apresentando o programa Nossos Irmãos Animais, também na TV Mundo Maior, apresentando alguns programas, e sempre voltado com essa relação dos animais. E hoje, né, eu faço parte de um grupo que se uniu em favor dos animais, que chama União Espiritualista Alma Luz, que é um grupo que se juntou a um monte de pessoas interessadas em ajudar os animais, cada um com a sua terapia, com o seu modo. Então a gente tem reikianos, a gente tem espírita, tem kardecista, tem pessoal que segue Ramatiz, tem o pessoal da Umbanda, uma Umbanda que não faz sacrifício de animais, que não trabalha com morte, que não trabalha com nada de ruim, e um candomblé, que é um candomblé que chama Candomblé Verde, que eles são seguidores do Ossan, né? São orixá deles é Ossan, que é como se fosse um São Francisco, e que eles valorizam o axé dos animais vivos, né? Então eles não são a favor de nenhum tipo de sacrifício, não usam nenhum tipo de carne, nenhum tipo de sangue, nada de origem animal nos trabalhos deles, né? Então as oferendas são com flores, com pipoca, com sementes, com perfumes, né? Então é uma coisa muito bonita. E nós todos se juntamos e nós damos passe nos animais um domingo a cada 15 dias e fazemos cirurgia espiritual nos animais e nos humanos uma quarta-feira a cada 15 dias. Então, depois quem quiser conhecer, é a União Espiritualista Alma Luz. Ótimo. E aí, quem quiser, tá aí na descrição do vídeo para vocês, se quiserem acompanhar os trabalhos ou levar um animalzinho. São todos bem-vindos. Se quiser ajudar também, né, ir lá, ver como é que é, se gostar também. A gente está sempre precisando de mão de obra também, né, e de ajuda. Eu acho que quem trabalha nessa área de assistência aos animais, mesmo que não sejam animais de rua, abandonados, sempre precisa de ajuda. Sim, sim. Né? Nunca está sobrando. Nunca está sobrando, porque sempre são agregados novos membros, né? E isso acaba aumentando a demanda, né? Sempre tem mais gente precisando do que mais gente ajudando, né? Mas, graças a Deus, a gente vai tentando fazer, né, de pouquinho em pouquinho o papel da gente, né? Sempre Olha. divulgando. E, Ricardo, existe diferença? Primeiro, assim, você deve ter um papel aí de evolutivo dos animais viverem com a gente e tão próximo como gatos, cachorros, pássaros vivem hoje, que é diferente de um animal na fazenda, que também tem uma contribuição, mas hoje eles estão muito próximos da gente. Como que é a tua visão dessa importância dessa união do humano com o animal? Na verdade, o humano, ele devia ser, até o Emmanuel fala pelo Chico, né, ele fala assim, que o humano é o mais adiantado e o mais evoluído dos animais. Ele é o irmão mais velho, né, dos animais. Então ele devia ser o irmão que cuida dos outros animais. Que zela, né? Que zela, que protege, que ajuda na sua evolução. Então esse era o papel que o humano devia fazer. Hoje em dia a gente faz o papel do quê? De algoz praticamente, né? Então em relação aos animais de produção, em relação aos animais mesmo da floresta, tudo, a gente fica devendo muito. Aos animais que convivem com a gente, mesmo assim a gente não tem ainda uma visão certa em relação a eles. A gente tenta cuidar bem, tenta dar bastante condição de alimento, de comida, de bem-estar, mas muitas vezes a gente falta na parte psicológica, né? Então muitas vezes o animalzinho fica o dia inteiro te esperando para ir passear. Aí você chega, você está com a roupa limpa, você não quer sair e se sujar.
Ou então está chovendo e você não quer dar atenção para ele. Então a gente falta ainda muito a gente considerar o animal como um membro da família, né? Hoje em dia a gente fala que as famílias são famílias de energia, né? Famílias de amor. Então são famílias multiespécies. Cabe o animal, cabe o passarinho, cabe a planta, cabe todo mundo, né? Desde que tenha o amor e se respeite, né? E eles, assim, convivendo com a gente, eles têm uma oportunidade muito grande de evoluir mais rápido e deveriam ter mais ainda, porque a gente devia ser treinado de uma maneira, a gente devia receber uma instrução quando adotasse um animal, quando se responsabilizasse por um animal, da gente procurar dar estímulos mesmo para ele evoluindo, né? Então você vê, por exemplo, tem animais que aprendem a apertar botão, né? Nossa, cada vez mais impressionante, Então, mais né? impressionante. Por que que deveria se ter uma maneira do tutor ensinar em alguns equipamentos, alguma coisa, para ele poder falar se ele está com fome, se está com sede, se está com dor, né? Então isso daí é tudo coisa que a gente já está prevendo para o futuro. Hoje já tem alguns, né, que conseguem apertar os botões, mas com treinamento e adestramento, praticamente todos vão conseguir se comunicar. Sim. Né? Então o cachorro está com uma dor. Aí ele vai apertar lá, dor, 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 e demonstra o que ele quer. Ele quer passear, ele vai lá põe passear. Ele tem, a gente viu assim que tem uns que apertam até assim, passear com uma pessoa ou com a outra, né? Com o pai ou com a mãe, né? Aí aperta um, aperta o outro. Então assim, são coisas que já deviam ser do cotidiano e que a gente está um pouco atrasado, né? Mas que a gente já entrevê assim no futuro, né? Que a gente tem essa obrigação de ajudar na evolução deles, no aprendizado deles. E a gente, muitas vezes a gente dá o básico, né? Só o básico do básico mesmo. Falta essa assistência, É né? uma visão além do próprio umbigo, né? Além do que eles trazem para a gente, né? O que a gente também pode trazer para eles, né? No fim, o pessoal vê muito aqueles desenhos que o cachorro é um antidepressivo, o gato é um antidepressivo, só que não pensa que eles também têm emoções. Sim. Né? Então a pessoa, quando está triste, vai lá, pega o gato, fica com o gato no colo, dá carinho e dá atenção. Quando ela está bem, ela deixa o gato lá e não faz nada. O cachorro, principalmente. Quando a pessoa não tem mais ninguém na vida, aí vai e dorme com o cachorro na cama. Aí arruma um namorado, arruma um marido, bota o cachorro para fora. Já pensou o que passa na cabeça dele? Né? Ele não sabe, né? Ele não tem ideia. Vai entender. Ele vai pensar, nossa, o que eu fiz de errado porque eu estou sendo expulso? Né? Por que estão me castigando? Não vai entender que é porque a pessoa optou, né? Sim. Ele vai pensar sempre que está sendo castigado. E aí acontece de ficar doente, depressivo, sem comer, atacar as pessoas, ficar violento. Né? Então toda essa parte psicológica a gente tem que levar em consideração. E muitas vezes a gente não leva. Não. Né? Ainda continua tratando eles como um objeto um pouco mais querido. Né? Mas também tem um outro lado, né? De hoje ter da gente ter uma sociedade do jeito que está caminhando, onde o animal acaba sendo tudo da vida da pessoa, que também me parece uma carga pesada para o animal, né? Tanto que o primeiro livro que a gente escreveu, esse daqui, ó, esse daqui tem na Amazon e a gente está fazendo uma nova edição, né? Ele fala justamente disso, que muitas pessoas às vezes não têm um amigo, não tem um familiar, não tem um namorado, não tem nada, só tem um animal. Só que o que acontece? O animal geralmente vive menos do que a gente. Sim. Né? Então é inevitável, você vai perder ele, você vai conviver com ele até um certo tempo, depois ele vai desencarnar. Só que na cabeça da pessoa, a pessoa não consegue entender que é uma coisa natural. Né? E então a gente fez esse livro justamente para essas pessoas que ficam depressivas, que ficam tristes, que ficam doentes, para pensar assim, o animal tem uma doença, que aqui na Terra a gente não consegue curar. Que nem antigamente o pessoal que era paralítico, o pessoal que tinha problema cardíaco, ia para os Estados Unidos fazer cirurgia. Aí ficava fazendo fisioterapia, ficava fazendo exercício e tal, depois de uns 2 anos voltava andando. É a mesma história. O animal tem uma doença aqui que a gente não consegue curar. Aí ele vai para o mundo espiritual, lá ele se cura, fica bem, aí passa um pouco e ele volta para a mesma família. Demora. Depende do animal. Assim, geralmente, o que a gente sabe, que ele desencarna com alguma doença, algum problema, aí ele tem que se recuperar. Aí ele vai para um hospital, né, veterinário lá no além, aí ele vai se curando. Conforme ele está melhor, muitas vezes ele enche tanto o saco dos espíritos, que os espíritos trazem ele para visitar a família. Então, hoje em dia, passa 2 semanas, a pessoa já sonha com o cachorro, já ouve a pata do cachorro, já sente o peso do gato. Por quê? Porque eles enchem tanto o saco que eles têm tanta saudade quanto a gente.
né? Então eles também atormentam bastante os espíritos. E aí eles ficam um período que depende. Por exemplo, se é um animal que ele gosta muito da família, ele tem muito amor e ele não tem muito o que aprender por lá, ele vai, fica o período de uma gestação, de se recuperar. Aí quando tem uma fêmea que está no começo de gestação, ele gruda no filhotinho e ele passa aquele período de gestação com a mãe, depois ele nasce, né? Então a gente fala assim, tem o período de gestação e o período de recuperação, Tá. no mínimo. Agora, se é um animal, por exemplo, tem calopsita, tem cachorro, tem gato que aqui no mundo nosso já trabalha com pet terapia. Aí quando eles vão para lá, eles ficam trabalhando lá também. Ai, que Então o que legal. acontece? A pessoa desencarna, tá revoltada, tá brava, tá nervosa porque perdeu a família, Aham. porque largou as coisas aqui. Aí eles levam aqueles animaizinhos para tirar o foco, né, daquelas pessoas que estão adoentadas lá no mundo espiritual, que desencarnaram, para elas ficarem melhor. Então tem animais que ficam um bom tempo por lá. A gente tem um caso, tem um São Bernardo que ele nasceu, aí um adestrador pegou ele, tentou deixar ele bravo, aí não conseguiu muito, aí pegou, abandonou ele, aí uma outra pessoa pegou, aí outra pessoa também não conseguiu cuidar, abandonou. No fim ele foi para uma moça que cuida de bastante animais, ficou no fundo da fábrica dela, vivendo lá com os outros cachorros, mas nunca teve um contato muito direto com pessoas, né? Aí quando ele desencarnou, ele foi para o mundo espiritual. Aí chegou lá no mundo espiritual, ele se recuperou. Aí, o pessoal, assim, quando você olha para o São Bernardo, o que você lembra? Ai, para mim ele parece um amigão, Então, né? lembra daquele São Bernardo que ia na neve Sim, sim, e de resgatava as resgate, né? pessoas? Então, aí o que acontece? O espírito olhava para ele e lembrava daquela história do resgate. Então ele faz parte, até hoje ele faz parte, de um grupo que vai resgatar espíritos arrependidos no meio do umbral. Ai, que Então ele lindo. vai junto com as pessoas Sim, e ele chega lá na pessoa que está lá no meio do chão, lá no meio do lodo, no meio sim. da sujeira. A pessoa às vezes até abraça o pescoço dele para ele trazer para o grupo, né? Deve E ele ser de resgata. grande ajuda, né? Porque Sim. você vê. Tanto porque a pessoa reconhece que é um amigo, né? Porque quando Sim, vê o São Bernardo já lembra dessas histórias. Quanto que quando os outros espíritos trevosos assim vão atacar o grupo, vão ameaçar o grupo para o grupo não ficar resgatando os espíritos arrependidos, ele rosna, late e a cabeça do São Bernardo é desse tamanho. Né? Gente, ele é lindo. Então ele Quase ameaça. não tem mais, né? Quase não tem. Ele ameaça e os espíritos revoltados lá, os espíritos trevosos, saem correndo. Então ele ajuda muito. Então ele já vai fazer acho que uns 8 anos que está lá trabalhando. Uma hora ele vai vir até para reajustar tudo aquilo que fizeram de mal para ele. Ele recebeu um pouco mais de carinho, Sim, né? De para ele algum humano. aprender o que ele já está aprendendo lá, porque ele está convivendo com aqueles espíritos que estão dando carinho para ele. Mas ele vai ter que vir e voltar para aqueles que abandonaram ele, para eles perceberem e darem atenção e valor para ele. Então tudo assim tem uma volta. Né? Tudo tem um começo e uma volta. Ai, Então, assim, ele já está há uns 8 anos lá. E é muito útil. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é muito, muito útil, Sim. né, em alguns ambientes. Sim. Porque você vê que até em presídios, em manicômios, se utiliza, porque parece que é uma barreira que é vencida, né? Outro ser humano pode me fazer mal, mas um cachorro. É verdade. Tem muitos, a gente vê assim, muitos espíritos revoltados também lidando com cavalos. Né? Que os cavalos de carroceiro, né? Então muitas vezes eles são muito arredios e lá no mundo espiritual eles convivem com alguns espíritos para poder acalmar. E tem também aqueles cavalos que são de ecoterapia, né? Ah, Também no mundo maravilhoso. espiritual também eles servem também, né, para tirar o foco daquelas pessoas do desencarne. E hoje tem também grupos de constelação familiar que fazem com cavalos. E é bárbaro, porque praticamente o constelador não faz nada, o cavalo ele faz tudo, todo o trabalho. Então, é que assim, os animais eles têm um papel muito importante no mundo, né? É um papel assim, assim não tem um que seja mais importante, nem o humano em si não é mais importante do que eles. É que assim, a gente tem uma visão que o humano é o ápice, né, da evolução É o de topo tudo, da cadeia, é o topo de né? tudo. Mas na verdade ele é mais um morador aqui na Terra. Né? Então os animais são muito, eles trabalham muito, eles fazem muita coisa útil. Né? Isso são as coisas que a gente vê, né? Fora as coisas que a gente nem sabe. Né? Tem diferença, por exemplo, da contribuição de um gato para um cachorro, para um pássaro, para uma cobra?
né? O Ricardo trata a cobra também. Depois né? eu vou pôr algumas fotos aqui dos pacientes dele, alguns animais exóticos, porque o comportamento de cada espécie é diferente. E isso também, a contribuição também é diferente ou não tem diferença? Tanto é diferente para a evolução deles, quanto para aquelas pessoas que estão em volta, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é mais carente, né? Quem vai contribuir mais? Um cachorro. Um cachorro. Né? Porque o cachorro ele é muito mais acessível, ele é muito mais carinhoso, ele é muito mais submisso. Ele é mais carente, né? Ele é mais carente. Justamente. E ele acaba nutrindo aquela falta que a pessoa tem. Para o animal também, por exemplo, o animal pode vir, vamos dizer que na mesma faixa está o cachorro e o gato. Ele vem como cachorro, ele aprende um monte de coisa. Aí ele vem como macho, aprende um monte de coisa. Aí ele vem como fêmea, aprende um monte de coisa diferente. E tem diferença Tem mesmo. diferença, porque você imagina, você gestar tudo, né? Mas mesmo que não geste, tem uma natureza, a fêmea e o macho tem uma natureza diferente de comportamento. E aí você tem um monte de lições para aprender. Aí você aprende como fêmea, depois você aprende como macho, depois você pode aprender como gato. Aí você vai aprender a ser mais independente, a se virar melhor, a ter mais habilidade. Aí você aprende como fêmea, aprende como macho. E aí vai passando as fases, né? E você vê, desde da formiga até o macaco, né, os animais mais evoluídos, golfinho, quanta diferença que não tem, né? Muita são diferença. muitas e muitas encarnações para você evoluir. Essa semana eu vi um vídeo na internet da moça que a planta dela tem uma aranhinha. E aí, todo dia de manhã, ela pega o cotonete, molha de água e põe, e a aranhinha vem tomar água no cotonete e mora na planta. Eu falei, gente, não é... e é uma aranha pequenininha, não é né? Porque caranguejeira tem uma interação maior. Não, ela é pequenininha. Você vê, isso que é. A responsabilidade do homem seria essa. Você vê que nem viu um animalzinho necessitado, ou mesmo que não tivesse necessitado, tem como facilitar a vida dele, né? Tá fazendo um ato de amor. Você vê, e para aquela aranha, aquilo lá é uma coisa totalmente diferente, né? E a interligação dela, porque ela podia ir para outro lugar, conseguir água da própria planta, mas através desse ato delas se encontrarem todo dia, vai criando um vínculo. A gente fala que o pessoal às vezes resgata um animal e às vezes aquele animal vive 1, 2 dias com a pessoa e depois morre. Principalmente pomba, né? A pessoa resgata a pomba, cuida, dá todo carinho, dá toda atenção, mas no final acaba morrendo. Ou às vezes algum animal da natureza. O passarinho que cai no ninho, isso já aconteceu comigo, de você tentar salvar e não tem como, mas teve uma convivência. Então, agora, aí a gente pergunta para os pais, por que isso, né? Tinha uma vez uma protetora, ela passava sempre na frente do quintal e vinha um cachorro magro, acorrentado, e ela pedia para a mulher dar o cachorro para ela e a mulher não dava. Aí ficou nisso uns 3 anos. Aí um dia a mulher pegou e falou, leva para você. Ela levou, deu banho, deu comida, deu vacina, deu remédio, deu um monte de coisa pro cachorro, o cachorro ficou bonito. Aí passou 2 dias, morreu. Ela ficou, puxa, daí era melhor ter deixado com ela, né? Aí ela perguntou pro espírito, nossa, por que aconteceu isso, né? Aí o espírito falou assim, olha, esses 2 dias que ela viveu com você, ela recebeu muito mais amor que todas as vidas dela, tanto dessa quanto das outras. E o coraçãozinho dela estava tão fraco que ela não aguentou e morreu. Mas a lembrança que ela vai ter de você, ela nunca vai esquecer. Entendeu? Aquilo que ela recebeu naqueles 2 dias, nunca vai esquecer. Então, às vezes, 1 dia, 2 dias que a gente dá amor, um pouco que a gente dá de amor para os bichos, nossa, já muda totalmente a vida deles. Você vê lar temporário, né? Lar temporário tem gente que consegue, tem gente que não consegue. É difícil, porque vem, melhor, vai embora. A última vez que eu fiz, foi saindo do meu consultório, tinha um gato na porta, e eu achei que era da vizinha, porque vira e mexe eu ia devolver os gatos para ela. Falei assim, Bela, esse não é meu. E acabou ficando em casa, e eu contribuo com uma ONG que eu já trabalhei, então ele ficou tipo 1 mês e meio comigo, depois eu fui levar na ONG para ser adotado. Gente, parecia que eu tinha deixado um filho na roda da Santa Casa. Eu vi chorando e no fim ele foi adotado rápido, a menina me mandou foto, mas não é tão fácil fazer lar temporário na hora da despedida, viu? É difícil, né? Mas graças a Deus é isso que a gente fala. Se você não pode adotar, faz lar temporário. Se você não pode fazer lar temporário, faz divulgação de animais que estão abandonados, que estão procurando tutor. Se você puder ajudar uma ONG, ajuda uma ONG. Tudo que você fizer em favor dos animais é muito bom.
Outro dia a gente estava conversando sobre veganismo, né? Sim. Então, hoje em dia, você não precisa ser vegano. Você pode fazer atitudes veganas todo dia, toda hora. Então, você vai comprar um batom, você pode escolher comprar um batom que testa em animais ou que não testa. Quando você escolhe aquele que não testa, você já está fazendo alguma coisa em favor dos animais. Você vai comprar uma calça ou vai comprar um sapato. Você compra de couro, você está ajudando a vaca a morrer. Se você compra de curvinho ou de alguma outra coisa, você já não está prejudicando o animal. Então, toda hora você pode fazer alguma coisa. Você não precisa se privar de nada, você não precisa passar fome, nem nada. E hoje em dia também é outra coisa. Ninguém precisa parar de comer as coisas. O pessoal pode substituir. Então, você comia você pode chegar lá e querer uma linguiça. Você tem a de carne e você tem a de planta. Você pode escolher a de carne e de planta. As duas faz mal do mesmo jeito. Né? Só que você pode escolher uma que você não faz mal para os bichos. Isso, faz só para você. Entendeu? Aí você tem quibe. Pode escolher o quibe de uva ou o quibe de planta. Você pode escolher até atum. Tem atum de planta ou atum de peixe. Né? Então tudo hoje em dia tem. Antigamente, eu parei de comer carne faz acho que 18 anos. A gente comia só arroz, feijão e ovo. Né? Porque não tinha nada que Não tinha nada, hoje já tem. Aí depois a gente foi aprendendo a fazer soja, né, e foi fazendo outras coisas. Mas o cogumelo, acho que o cogumelo é uma saída bem legal, tanto Sim. de proteína como de textura, sabor para as receitas. Hoje em dia tem muita opção. A gente faz aqui de vez em quando carne de jaca, uma delícia, né, também. Mas tem muita opção. Você pode pegar a cenoura, refogar com alho e cebola, vira uma carne louca, tranquilo. Né? Eu acho que é mais uma questão de pensamento. Já faz, acho que faz uns 20, 25 anos que eu não como carne. E aí eu percebo quando eu vou comer fora, porque lógico, você vai num restaurante, muitas vezes tem comida, ainda mais se for restaurante self-service, tem muita opção. Só que aí a gente vê que mesmo desnecessariamente tem uma cultura de pôr carne. Às vezes um salpicão não tem necessidade de pôr frango, porque ele nem tem gosto de nada, aquele frango. Mas ele tem que pôr frango que parece que ele não é tão... É que senão a pessoa acha que vai ficar chique. com fome. Vai ficar com fome. Então, mas eu vejo que isso está mudando. Hoje a gente tem muito mais... Tem lanchonetes que já tem alternativa da carne vegana. Você vê o Burger King, por exemplo. O Burger King tem o lanche... vegetariano. E é bom que quando eu tô com vontade eu pego. É gostoso e bom. Então, assim, praticamente todo lugar vai ter uma opção para você escolher. E na vida é assim, não precisa só pensar na comida. Né? Roupa, consumo consciente. Né? Então, fora isso, adotar em vez de comprar, né, os animais. Então tem um monte de coisa. Tem umas ONGs que você adota calopsita, adota coelho, jabuti, hamster, tudo quanto é bicho. Então, assim, não tem motivo para você não fazer as coisas em favor dos animais. Agora, uma coisa que é a mais importante de todas, a gente saber como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, a gente não sabe como que o ovo chega na mesa da gente. Então, pesquisar, ver direitinho, né? Procurar se informar, para ver se você quer participar daquelas coisas ou não. Como que a carne chega na mesa da gente? Esses dias a gente estava falando que os caras raspam o sangue do abatedouro, mistura com leite e dá para os bezerros tomar. Aí os bezerros viram canibal e vampiro, praticamente. E aí depois vai usando aquela carne para as pessoas comer. Né? E imagina quanta tranqueira, né, que tem. Eu acho, a minha opinião, né, a minha visão é que isso é mais cruel do que o abate. Sim, a criação, né? A própria criação. A criação e o tipo de abate, como é abatido um animal. Né? Para mim, isso é mais cruel do que você abater para comer, que acaba virando um ciclo. Como se fosse uma caça ou uma pesca. Uma caça ou uma pesca é como se o peixe estivesse andando e acontecesse um acidente. Ele estava vivendo lá na casa dele, no mundo dele, aí acontece um acidente e ele morre. A caça também mais ou menos isso. É claro que a gente não é a favor, mas é uma coisa menos traumática. Agora, você ser criado a vida inteira só para botar, só para poder produzir ovos, ou então só para produzir carne, ou só a tua vida inteirinha, só regrada naquilo que você vai gerar, fora as torturas que o homem faz. Então, é uma coisa muito horrível. Olha, triste. Deixar a galinha, eu acho um absurdo, deixar a galinha 24 horas com luz para botar mais ovo.
cortar o bico dela para ela não, como ela está num espaço muito pequeno, eles cortam o bico dela para ela não, uma não bicar a outra de tão apertado que é. De tão estressante que é aquele ambiente, Senão né? uma come a outra. Os pintinhos também. Na hora que eles vão selecionar, que nem o pintinho macho, na granja de ovo não serve para nada. Então eles vão jogando e vão triturando eles para fazer ração para as fêmeas. E as fêmeas na Isso ração. é muita crueldade. Independente de você falar, não, eu não vou comer mais carne, não tem a ver. Mas é muita crueldade. E o pior de tudo, se fosse para as pessoas não passar fome, Sim, ainda se até se justificava. claro. Mas o pior não, que é o contrário. Se você pegar toda a ração das galinhas, todos os grãos que usa para fazer ração das galinhas, todos os grãos que usa para fazer ração dos porcos, todos os grãos que usa para os boi, e fizer e dá para as pessoas fazer pão e comer, ninguém passava fome. Que a conversão é muito pequena. Então você dá um monte de grão para um boi para tirar um pouquinho de carne. Se você desse para as pessoas não passavam fome. Então, assim, é o contrário, né? A gente tem uma ilusão das coisas e o mercado cria uma ilusão tão grande para a gente que a gente pensa que tem necessidade, que é importante, que não tem outro jeito de viver. Sim, né? mas eu acho que é mais uma questão de mentalidade mesmo. Sim. Então tem que abrir a pessoa. Porque a maioria das pessoas se vê como que se cria, por exemplo, um frango, como se abate um frango, como se cria um frango, não vai querer participar daquilo. Ou como se cria uma vitela, né? Não vai querer participar daquilo. Só que as pessoas não sabem. Por quê? Porque a própria indústria, ela esconde bem, né? Que ela bota uma vaquinha feliz, bota a galinha feliz, né? E como se fosse uma felicidade só. Né? E não é. Você vê, o ovo é uma bênção. Porque a galinha vai botar sempre. Que nem a gente usa aqui mesmo ovo. Que não tenha galo, né? Mesmo sem galo. Então ela vai botar um dia, cada 2 dias, vai botar um ovinho. Né? Então é um presente que ela dá para você. Sim. Só que você pega e faz as coisas de uma maneira, você mata os filhinhos dela, você tortura ela a vida inteira. Não tem o mínimo de respeito, sem necessidade nenhuma. Não tem o mínimo de respeito. Para ganhar 10, 20 centavos a mais em cada ovo. Então, assim, é uma coisa mesmo horrível. Aqui a gente come ovo porque tem uma moça que ela resgata as galinhas do cemitério. Então ela vai que história boa! O pessoal solta as galinhas lá, faz macumba, solta Sim. lá. E a maioria não mata, né? Então ela pega e traz, a gente cuida, depois ela cria na casa dela, então, no quintal dela. E aí de vez em quando ela, em vez de pagar consulta, ela traz os ovos. Ai, que legal! Né? Então a gente de vez em quando come. É o que a gente fala que é ovo de galinha feliz. Né? Porque assim, cisca o terreiro, conversa com as outras galinhas, tem uma vida. Acho que é isso um bichinho de estimação. Né? Mas você vê, mas tem maneiras da gente viver bem com os animais. É que o homem, ele deturpa muitas coisas. Você vê que deu aquela doença da vaca louca? Por que deu? Porque eles davam resto de cordeiro para a vaca comer. Você já imaginou uma vaca correndo no pasto e mordendo o cordeiro e matando o cordeiro para comer? Uma coisa totalmente esdrúxula, né? Um bicho que é herbívoro comendo carne e comendo resto de cordeiro. Aí proibiram porque estava dando um monte de doença. Ainda bem. Às vezes parece que tem que dar uma meleca choque, grande assim para ter uma visão. Mas às vezes é tanta besteira que come, faz que chega uma hora que a natureza não consegue mais escapar. Aí acaba dando alguma besteira muito grande. Parece que é assim, né? É assim que aprende. Pelo amor ou pela dor. Né? Ricardo, os animaizinhos que convivem com a gente e que morrem, eles tendem a voltar para a nossa família ou não? Sim, tem. A maioria deles volta, né? E às vezes eles, então, que nem a gente tinha comentado, eles desencarnam, passam por um período de recuperação. Muitas vezes eles já grudam em alguma fêmea que está prenhe, né, no filhotinho, aí vai desenvolvendo junto com a fêmea. Na gestação da fêmea, aí já nasce, e aí acaba dando um jeito de voltar para casa, né? E aí a pessoa fala muito assim, nunca mais eu vou ter cachorro, nunca mais vou ter gato. E aí, o que acontece? Aí o filho pega, compra um cachorro, aí sai de casa e deixa para a mãe. Ou então uma pessoa está andando na rua, o cachorro sobe dentro do carro. Quantos que perseguem, né? Que a gente vê em vídeo, coisa e tal, que persegue a pessoa, né? Então, assim, de um jeito ou de outro acaba voltando. A gente tem um caso que a gente conta sempre que tem uma família que é o pai, a mãe e a filha. E eles têm bastante gato e aí acabou desencarnando um gato. Falaram, a gente não vai pegar mais, né? E apareceu um cachorro carregando um gato na boca e largou lá no pé do vizinho, o vizinho levou para eles.
Aí era um gatinho bem novinho, né? Aham. E tava com o olhinho fechado. E a moça, ela estava grávida. E ela tem síndrome do pânico. Então o pessoal pensou assim, nossa, cada vez que o neném chutar, ela vai pro hospital, né? Porque vai dar crise nela, ela vai ficar Sim. ruim. Porque ela ficava, só de ficar num monte de gente, já ficava com crise. E o pessoal estava bem preocupado. Aí apareceu o gatinho, ela ficou cuidando do gatinho na gestação toda. Desviou um pouco a E atenção. ela não teve nenhuma crise, não teve nada. Porque ela ficava cuidando do gatinho, dava atenção pro gatinho, tirava a atenção do próprio corpo, de todas as coisas, e foi cuidando. E o gatinho, graças a Deus, ficou bem. E quando ele já estava maiorzinho, ela teve o nenê. E além de servir para tirar todo aquele foco ruim dela, também serviu de treinamento. Porque Claro, ela de já estava acostumada maternagem, de né? cuidar do gatinho, né, filhotinho, agora já estava cuidando do nenê. Aí já não tinha tanta dificuldade, né? Então você vê, a gente fala que os animais têm missões, Sim. né? E eles têm mesmo. E aí você pergunta se eles aceitam as missões, aí os espíritos falam assim, eles amam tanto a gente que é a mesma coisa que eles falassem sim. Ah, eu imagino mesmo. Eles são muito abnegados, né? Então, eles têm tanto amor e amor tão desprovido que é a mesma coisa que eles falassem sim, eu vou passar por isso para o meu tutor, o meu amigo, o meu familiar, evitar de passar tal coisa, ou então para melhorar a vida dele. E você percebe que se às vezes eles puxam a doença do dono, eles vivenciam pelo dono a doença que era para o humano? Então, e aí, assim, a gente escreveu o segundo livro por isso. Porque o que acontece? Ó, quem quiser, Tá aí para vocês esse aqui bonitinho na tela. aqui na clínica e tem No no Amazon? Mercado Pago e na Amazon. Esse livro por quê? Porque as pessoas viam os animais ficar doentes e ficavam revoltados. Ficava revoltado com Deus, ficava revoltado com as coisas. E não entendia por que os animais ficavam doentes, sendo que eles são inocentes e são puros, né? E aí a gente, em uma dessas explicações, tem também a nossa responsabilidade. Então o que acontece? Imagina primeiro no físico. Se uma pessoa fuma e o cachorro convive com ela, o que ele vai ter? Problema respiratório, Sim. vai ter alergia de pele, vai ter um monte de problema em relação a estar convivendo com uma pessoa que fuma. Então os animais, eles são como se fossem fumantes passivos. Mas não só do fumo, eles são fumantes passivos de toda a energia que a gente Da gera psicoesfera, da né? psicosfera e tanto das emoções também. Então, por exemplo, uma família que grita, briga, xinga, o cachorro vai ser assustado, ou vai ser bravo, ou vai ter incontinência urinária, ou vai ter problema renal, vai ter um monte de coisa em relação àquele medo, ou então à violência. Aí, do mesmo jeito, a parte espiritual. Você tem mágoa de uma pessoa, você tem mágoa, 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 você começa a gerar problema cardíaco em você. Só que você está o dia inteiro com o gato no colo, convivendo com aquela mágoa sua, aquela energia que você está gerando. Você pode ir no centro tomar um passe, você pode ir para a rua, dar uma arejada, dispersar um pouco daquela energia, às vezes até ir para a natureza e dar uma absorvida em coisa boa, mas o gato vai ficar lá, né? Então ele vai absorvendo, vai absorvendo. Aí você vai ter problema na válvula direita do coração, ele vai ter igual. Você vai ter problema no joelho, você não tem confiança, você fica sempre em dúvida, e ele vai ter problema no joelho. Então, assim, a nossa responsabilidade em relação a eles é muito maior do que a gente pensa. Muitas das doenças que eles têm, principalmente essas que são muito parecidas com a gente, são nós mesmos que causamos. De conviver com a gente e conviver com aquela energia que a gente cria pro nosso mal, né? E eles acabam convivendo com aquilo e acabam gerando neles o mesmo problema, o que gera na gente. Aí o pessoal fala, aí macumba, essas coisas. E a pessoa joga uma energia ruim para você. Você brigou e a pessoa joga uma energia ruim. Aquilo fica te rondando. Se você der abertura, aquilo vai te pegar. E uma hora vai dar, né? Porque Então, quem é que consegue 100% manter perfeito, 100% o tempo inteiro, né? A nossa equilibrado. energia, ela Aí aquilo varia. pega em você. Você vai estar com o bicho no colo, ele está convivendo com aquela energia também. Entendeu? Só que ele é menor. Então um pouquinho daquela energia para ele já é muito, para você ainda não é tanto. Aí a pessoa tem um canário, de repente o canário cai morto. Lá era alguma coisa que era para pegar em mim e pegou nele. Na verdade, pegou em você e pegou nele. Pegou nos dois. Antigamente Só que ele é pequenininho. Né? falava para quem era asmático, tinha problema de bronquite, compra uma tartaruga que ela tira bronquite. Tira a bronquite. É umas coisas assim que eu não consigo entender como que tiraria, né? Mas talvez tenha relação com energia, alguma coisa. Né? Porque a gente sabe só uma parte das coisas. Só. E eu também não sei se deu certo para quem teve. Se bem que eu já vi bastante gente falar que deu certo. Mas assim, eu não sei como que funcionaria, né? Talvez a energia que ela gera
supre alguma deficiência que a pessoa tem. Ela tem um campo que, energético que leva a pessoa, talvez a pessoa tivesse necessidade daquela energia e absorve, né? pode ser. Umas coisas que a gente ainda não tem muita informação. Mas, Outra coisa que eu observo, que para mim é novo, acontecia menos antigamente e hoje é muito comum, multiespécie convivendo, né? As pessoas elas tinham cachorro e gato em casa, mas geralmente eles não ocupavam o mesmo espaço. O gato era em casa, o cachorro era no quintal. Hoje a gente vê essa ambientação de gato com passarinho, porque instintivamente gato cata passarinho. E aí você vê que não, vive bem, o passarinho anda nas costas do gato. Eles estão vindo diferentes também, não estão, Ricardo? Na verdade, se você for ver, eu quando comecei a trabalhar, gato era um inferno, você não conseguia mexer. O gato era bravo, era agitado, unhava, mordia. Era arisco. Nossa, você não conseguia, porque só tinha gato praticamente que era semi-domiciliado, né, que a gente fala. Ele dormia, ele ficava em casa durante o dia, de noite ele ia passear. E aí quando voltava, ficava um pouco em casa. Mas isso foi mudando. Acho que esses gatos que viviam mais na rua do que em casa foram morrendo e vai ficando só os bonzinhos. Eu lembro, eu tenho gato desde menina e eu morava em casa e tinha isso, que a gente não sabia, não tinha nem castração, né? Faz um tempo. Faz bastante. E o gato, ele saía, a gata ficava em casa, porque aí os outros gatos vinham atrás dela. E aí, quando ele chegava magro, todo machucado. Eu lembro que aí eu ia dar banho nele, limpar a orelha, porque ele estava todo machucado. E esse tipo de gato, eles eram muito bravos, ele era muito agressivo. Você não tem ideia. Bonzinho. Bonzinho de tudo. Foi o primeiro gato que eu convivi. Bonzinho de tudo, com todo mundo. Era muito Era bonzinho. meio evoluído. Eu não sei, eu acho que também, sei lá, ele veio muito pequenininho, foi criado no colo. Então, não era um gato grande de rua que veio. Não. Ele saía na época do cio das gatas. Aí ele passava um tempo e depois voltava. Mas hoje em dia, os animais, eles, além deles virem muito mais inteligentes, eles vêm muito mais perceptíveis, assim, né? Muito mais emotivos. E tudo depende também da educação. Né? Porque assim, você consegue acostumar um gato com um passarinho, consegue acostumar um cachorro com um gato, mas tem que tudo ter muito jeito, muita habilidade. Tem uns que são mais fáceis, outros são mais difíceis. Mas você vê, se você pegar desde pequenininho, é muito mais fácil. Se você pegar maiorzinho, já é mais difícil. Então, assim, é tudo mais de educação. E hoje a gente perde muito mais tempo, perde a modo de dizer, né? Mas a gente fica muito mais tempo com eles e dando atenção para eles, e educando e fazendo, adestrando tudo, do que antigamente, né? Antigamente a gente põe no quintal e ficava no quintal. Era outra convivência, né? E hoje a gente dá bronca, corrige, né? Orienta. É bem mais completo. Conversa. Os gatos de casa, eu sei, o gato ele mia e eu conheço os miados. A fêmea, ela olha. Aí eu tenho que ficar adivinhando, que ela para e fica me olhando, e fala, o que é que você está querendo? E no fim, você vai e você descobre. É bem íntima essa relação, no sentido de um conhecer o outro. Tanto o animal conhecer o humano, quando você não está bem, eles ficam no lado e querem ficar no colo, como o contrário também. Mas você vê, quanto mais atenção a gente dá para eles, mais fácil depois é de reconhecer quando eles voltam. E o pessoal fala assim, como que a gente reconhece que é o mesmo, né? Então, assim, quanto mais atenção a gente dá nessa vida, mais fácil de reconhecer na outra. Então, tem muita gente que fala, eu quando ia no banheiro, o meu cachorro ficava em volta. Agora, esse gato faz a mesma coisa. Tem uma vez uma moça que tinha um cachorro, aí desencarnou, aí adotou um salsichinho. Aí, o salsichinha nunca comeu nada de comida, comia só ração. E o outro, antigo, quando ela fazia a paeja, ele vinha doido, assim, que ele queria, que ficava pulando enquanto não desse, não parava. E esse nunca tinha visto isso. Aí quando ela começou a fazer a paeja, o cachorro fez igualzinho. Veio correndo e ficou pedindo até ela dar. E não é comum, né? Porque paeja, tem humano que não gosta, quanto mais... Não, e você vê. Então, assim, tem sinais que são bem claros de você saber se é o mesmo animal ou não. Né? É que às vezes a gente convive com tantos que a gente não sabe qual que é. É verdade, né? Quando você tem um número grande de animais de convivência... É mais difícil. Mas, assim, geralmente você consegue perceber bem, né? E quase sempre eles voltam para a mesma família. Porque tem muita coisa para aprender juntos, né? Então, assim,
volta várias vezes. Às vezes, se tem que aprender alguma coisa fora, vai, fica uma existência fora, depois volta. Porque para eles é uma continuidade. Eles não ficam pensando, eu morri, ou eu voltei, ou eu estou aqui, ou eu estou ali. Para eles, assim, eles estavam num lugar, foram para o hospital, foram para outro lugar, voltaram para o mesmo lugar. Então eles pensam assim, né? Então não tem uma tragédia muito grande que nem a gente faz, né? Eles não ficam tão presos a isso. Então é muito mais tranquilo. E quando o animal ele tem uma morte muito violenta? Não assim um atropelamento, porque isso é uma coisa rápida de passagem, mas quando ele tem muitos maus tratos, ele tem uma recuperação no plano espiritual também? Então, assim, quando nenhum animal fica desamparado. Então, quando eles começam a passar por muita dor e sofrimento, muitas vezes o espírito que está lá tomando conta deles, então assim, o animal vai desencarnar, um tempo antes assim já aparece um espírito que começa a conviver com ele. Aí vai convivendo, ele vai interagindo com aquele espírito e vai sendo o novo tutor dele no mundo vai espiritual. desmamando de um para se aproximar do outro. E aí aquele espírito que está tomando conta, quando ele vê que ele está com muita dor, ele desprende do corpo e deixa ele mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Então o corpo às vezes está sentindo dor, mas o animal não está. A alma dele está mais liberta. Então ele não sente tanto, não tem tanta ligação. Sim. E então dá uma amenizada, né? Principalmente quando é maus tratos, quando tem alguma dor muito grande de tumor. Então ele dá uma boa separada. Porque tem coisas bem complicadas, né? Que nem convulsão, por causa de insuficiência renal, cinomose, eles dão uma boa separada. E, então, assim, estão sempre amparados, né? E depois que eles desencarnam, aí ele já conhece aquela pessoa. Sim. Então ele tem uma afinidade, né? Então ele não vai nem latir, nem morder, nem nada, ele vai ver aquela pessoa que é amiga dela, amiga dele, e vai direto e vai conviver. E aí vai cuidar dele tudo direitinho, depois ele volta. Mas tem muita parte psicológica que precisa de reajuste, a gente fala. Então o Chico fala assim, nós somos responsáveis pela dor, sofrimento e os maus tratos que a gente faz pelos animais, e em outras existências a gente vai ter que reajustar esses animais. Por quê? Que nem a mesma coisa que um pitbull. A pessoa vai e ensina para o pitbull que morder é uma coisa boa, que é brincadeira. Então ela vai, pendura o pneu, ele fica pendurado, ela faz um agrado. Aí fica puxando, ele faz um agrado. Aí o dia que pega um braço, ele quer separar, o bicho pensa que é brincadeira. Claro. Né? Mas não é culpa dele, ele pensa que é brincadeira. E aí, a força é inerente a ele. Sim, né? Ele foi ensinado que aquilo lá não é brincadeira. E aí o que acontece? Aí ele vai desencarnar, aí ele vai ter que vir numa situação para desaprender aquilo lá. Que ele aprendeu uma coisa errada, vai ter que aprender de novo certo. Só que se ele vier como um pitbull, ele vai dar umas 2 mordidas nas pessoas e vai ser sacrificado. Sim. Então o que acontece? Muitas vezes vem como pincher. Por isso que tem tanto pincher bravo. Por isso que pincher é bravo. Mas ele vem como um cachorro pequeno. Porque o que acontece? Aí ele morde 5, 6 vezes a pessoa, não faz nada. Não, por mais que ele seja bravo, né? Por mais que ele seja bravo, não faz um estrago muito grande. E aí vai corrigindo ele. Vai dando oportunidade de ele desaprender aquilo que estava errado e aprender o que é certo. Então muitas vezes o cara está na mesma família para desaprender aquilo lá e aprender direito de novo. Porque a responsabilidade é daquele que ensinou errado. Entendeu? Isso em muitas coisas, né? Então você imagina aquele que tem uma indústria que mata um monte de boi todo dia, né? Com sofrimento, com dor, que eles ficam naquela fila, né? Chorando, gritando, desesperados. Qual a responsabilidade desse em relação a esses animais? Então muitas vezes o que acontece? Vamos dizer que você tenha uma manada lá de boi, e aí ele vira humano. Aí ele vira humano, ele tem uma cidade, vamos dizer, um país. E aquele que era o dono da indústria vai ser o presidente daquela nação que vai tentar dar uma condição boa e ensinar um monte de coisa boa para aqueles que ele causou sofrimento. Então vai tentar corrigir. Vai ressarcir aquele que ele causou. Né? Então tem muita coisa que a gente não consegue perceber. Porque a gente fica preso. Muitas vezes a gente vê uma foto e acha que entendeu o filme inteiro. Ah, isso é verdade. E você acha que a vida da gente é uma foto? Porque às vezes eu tenho essa impressão, né? Que tem tantas coisas acontecendo e a gente está, sei lá, olhando o mundo por um buraquinho numa caixa. A gente é como se fosse aqueles vídeos agora de 10 segundos. Tá. Que tenta explicar tudo em 10 segundos. Sei. Só que no final das contas o assunto é muito grande, né? Muito abrangente. Muito abrangente. Então a pessoa quer ver um vídeo de 10 segundos e quer entender o mundo inteiro. Né? Que nem a pessoa quer saber sobre algum assunto, aí quer ver um vídeo curtinho e saber
você é especialista daquele assunto. E não é. Não né? dá, né? Você está vendo aquele pedacinho, mas e todo o resto que tem? Né? Então, assim, a gente tem que parar de ver as coisas como só aquele pedacinho. A gente tem que tentar entender que antes vem um monte de coisa e depois tem um monte de coisa. Né? E a gente não é só aquilo lá. Né? Então a alma, ela não é humana, ou ela é animal, ou ela é vegetal. A alma, ela passa por fases. Então passa por fase vegetal, fase animal, fase humana, e ainda vai mais para frente. Né? Então a gente tem que pensar, hoje a gente está passando essa fase. Aí na próxima vez é outra história, na outra vez é outra história. E a gente vai evoluindo, e os bichos vão evoluindo. Então hoje o bicho está passando uma fase de cachorro. Aí pode passar por gato, de pessoa ir evoluindo, evoluindo. Chega agora que é uma pessoa. Tem uma coisa assim, tipo, o passarinho é mais evoluído que o cachorro. Tem isso ou não? Tem, assim, um certo grau, né, de evolução. E tem umas faixas que tem 4 ou 5 animais presos na mesma faixa. Né? Então, tipo assim, vamos dizer assim, numa faixa mais ou menos parecida, uma galinha, um agaporn, uma calopsita, um papagaio. Né? Vamos dizer assim que o topo dessa linhagem é o papagaio, que é o que interage mais, consegue relacionar melhor. E naquela fase tem aquilo lá. Aí tem, por exemplo, o cachorro, o gato. Aí muito próximo tem o coelho. Mas antes, né? Uma fase antes. Mas o coelho. Por exemplo, a gente tinha um coelho que ele era de uma escolinha. Ele interagia com um monte de criança. Então era um bicho de estimação. Claro. E aí ele ficou doente, aí eles trouxeram para sacrificar. Aí nós cuidamos dele e não sacrificamos. Aí vivemos ainda com ele 1 ano e meio. Aí quando ele desencarnou, ele voltou como gato. Ai, que delícia. Aí ele voltou como gato, porque ele já tinha convivido com um monte de criança, já tinha convivido com a gente, tinha aprendido bastante coisa. Aí ele voltou como gato. Só que ele anda assim e ele gosta de comer bastante vegetal. Ele pega a folha de couve e fica mastigando. É bem esquisito. Sei. Né? E o coelho, como ele tinha um problema na cabeça, ele ficava com a cabeça torta. O gato tem a cabeça torta igualzinho. Foi por essas coisas que vocês perceberam que era o mesmo por tudo, ser que esse tinha conjunto, voltado? pelo conjunto. E depois a gente tem sempre a chance de perguntar para os espíritos, né? Que a gente trabalha bastante vocês com têm eles. uma fonte boa. E aí eles vão esclarecendo também, né? Quando eles podem, eles esclarecem. Mas você vê a cabeça torta igualzinha, ele anda que nem o coelho, até o pé de trás dele falta de um dedo, fica parecendo um pezinho de coelho. Ai, que graça. E ele gosta de comer planta, ele não gosta de comer carne, essas coisas. Às vezes você deixa lá um alface, uma couve, ele vai lá e fica lá cutucando, lá comendo. E bicho, você tem ideia se bicho também faz psicografia? Se tem carta? Então, na verdade, o que acontece? Muita gente confunde. Fala assim, recebi a psicografia do meu cachorro. Mas não é. É notícias de lá. Então, quem vai passar psicografia é alguém que está tomando conta daquele cachorro. Né? Porque o que acontece? O nosso pensamento é uma coisa contínua. Então você vai pensando uma coisa linear. O pensamento dos animais é fragmentado. Então ele pensa assim, comida, 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 comida. Aí quando ele guarda a comida, ele pensa sono, 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 sono e dorme. Então é mais fragmentado, ele não consegue elaborar coisas muito complexas, né? Então o pensamento deles é mais fragmentado. Mas tem pessoas até que nem a gente, que nem os botões mesmo, né? Comer, dor, passear, não sei o que. O pensamento deles é assim. E então assim, não vão conseguir escrever uma carta. Claro, né? Não é uma elaboração de coisas, são pontuais, né? São percepções pontuais. São instantâneas e do que ele precisa na hora. Né? Então ele não vai conseguir passar, eu estou bem, estou comendo bem, estou vivendo bem, estou feliz, isso aqui. Quem vai passar isso é a pessoa que está cuidando dele no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual não tem cachorro de rua. Todos Ainda os animais, bem, né? Eu imagino isso, que se eu chegar e tiver, vai ser uma briga. Gente, até aqui não dá. Tem. Todos os animais, eles têm um tutor, né? Tem alguém responsável. Então, ninguém fica abandonado. Então, tem sempre alguém que está tomando conta. E aí, quando você quer saber deles, eles mandam mensagem e falam, olha, ele está aqui, está trabalhando, está ajudando, está não sei o quê. Aí, logo, logo, ele vai te visitar. E vai visitar mesmo, vai ver. A gente fala que eles fazem videochamada hoje em dia. Eles botam eles para... Quando eles começam a atormentar muito, que eles têm saudade, eles trazem, aí aparece no sonho para a pessoa, mostra que está tudo bem, aí vai embora. Né? Você sabe que eu sonhei com esse gato que eu te falei que ele saía e voltava, que foi o primeiro, que foi o Mimo? Eu sonhei com ele a minha vida toda. No meio do sonho,
eu olhava para ele e falava assim, Mimo, você não pode estar vivo. Porque eu começava a fazer conta, falava, não existe isso. E eu só parei de sonhar com ele quando chegou o Willy. Deve ser ele, então. Porque assim, era muito. Gente, mas eu já sou adulto, eu era criança quando Aí você você vê, convivia o que comigo. acontece? Ele convivia com teu pai, alguém assim que desencarnou? Também? Não, não que eu Alguém lembre, assim? não. Tá. Mas com certeza, ele ficou no mundo espiritual fazendo alguma coisa, mas ele tinha saudade de você. Aí ele vinha te visitar. Aí mostrava que estava bem, ficava um pouco com você, matava um pouco a saudade dos dois, né? Aham. Às vezes eu chorava de ver ele de saudade. Tá. E aí depois ele voltava lá para o trabalho dele. Ou então vocês podiam até estar trabalhando junto, Pode ser? no mundo espiritual. Nunca tive essa percepção tão clara. Eu só marcava para mim porque eu ficava fazendo conta no sonho. Pra ver quanto você Eu falava, não é possível. E foi um gato que, como eu era muito menina, eu brincava com ele como de boneca. E ele deixava tudo. Era bonzinho. Bonzinho, deixava enrolar no paninho, fazer de boneca. Eu brincava ele de igual para igual. Ou ele estava trabalhando lá no mundo espiritual e ele vinha te visitar para você ver que estava tudo bem, e tanto por saudade de um quanto saudade do outro. Sim, Ou então você estava trabalhando junto e de vez em quando ele mostrava para você que estava lá, né? pode ser. Mas de qualquer jeito você vê. Aí quando o outro encarnou, apareceu, aí você parou de sonhar Eu com ele. parei, ó, o Willy já vai fazer 13 anos, então, né, é significativo. Aí você vê, quase certeza que é o mesmo. Aí se for ver os comportamentos, tudo, deve ser mais ou menos parecido. Ai, aí eu não sei porque eu era muito pequena, eu brincava Não consegui muito com lembrar, ele. né? Mas com certeza deve ser, porque aí você parou de sonhar. Não, foi muito incrível, Muito né? certo, né? Mas e a vida é assim, é um ciclo, né? A gente fica muito preso à morte, muito preso à tristeza, muito preso ao sofrimento. Mas não é. As coisas são assim. Que nem, por exemplo, se você tem um jabuti e a pessoa morre, o jabuti fica depressivo, fica triste, Fica. para de comer. Então não é privilégio nem do humano isso, Não. né? Todo mundo tem saudade. Quando eles desencarnam, eles têm saudade da gente. Por isso que vem visitar. Eu ia presencialmente na Catland, que é uma ONG só de gatinhos. E eu cheguei a presenciar animal que perdeu os tutores, e não é assim, ele estava sozinho, eram os dois. Os dois pararam de comer. E olha, lá as meninas ficam em cima e tira para. Eles não ficam numa gaiola, eles têm ambiente Tem bastante grande. espaço. Não teve quem conseguiu resolver. Eles vieram a óbito, os dois. Mas fica igual a gente fica, né? Igual muita gente fica. Fica depressivo, fica triste, que nem papagaio arranca todas as penas. Ai, é uma judiação, Ele né? se arranca quando o tutor morre, muitas vezes ele fica tão depressivo que ele arranca todas as penas. Aí fica pelado. E assim, às vezes um convive com algum familiar, alguma coisa, até melhora. Mas a gente usa floral, usa bastante Isso que eu ia te remedinho perguntar, pra ajudar. se tem formas também de interagir na parte emocional dos animais, porque dos humanos a gente sabe, né? Que tem coisas para fazer, mas dos animais também a gente consegue ajudar? Tem sim. Então, aqui a gente trabalha com medicinas alternativas, né, integrativas, naturopatia. Então, assim, a gente trabalha muito com florais para a parte emocional e a parte de comportamento mesmo, né? Então, trabalha bastante com florais e dá um resultado muito bom. Muitos animais têm trauma e não conseguem, algum trauma e não conseguem passar daquele trauma, né? Fica Sim, preso. sim. E a gente consegue dar uma boa melhorada. Tem animais que são medrosos, tem vários casos de parte emocional que melhora bem. Tem também a parte energética, a gente faz o reiki também nos animais, né? E também dá um resultado muito bom, tanto físico como emocional, né? Ajuda bastante. E a gente vai fazendo de tudo praticamente, né? A gente faz homeopatia, florais, fitoterapia. A gente estava conversando sobre nosódio. Nosódio você pega uma coisa que está causando um problema no animal, que nem, por exemplo, se o animal tem um tumor de fígado. De fígado é mais difícil, mas você tem um tumor de pele. Você pega um pedaço daquele tumor de pele e você faz um remédio homeopático em cima daquele tumor. E depois você faz injetável e dá pela boca para ele. E, nossa, dá um resultado muito bom. É como se fosse uma vacina, Como né? se fosse uma vacina. Só que como ela é diluída homeopaticamente, Sim. praticamente não tem risco Não nenhum. tem substância nenhuma, só Não tem a vibração. Só tem a vibração. E a gente faz assim. Ozônio a gente faz bastante também. Ai, ozônio é bem legal. Então, tem bastante coisa que a gente trabalha e assim, a gente sempre fica buscando novas ferramentas
para poder trabalhar para os animais. Claro. Né? E a gente recomenda também, faça o evangelho no lar, faça para limpar o ambiente, limpar também o animal, né? Água fluidificada, e leve para tomar passe. Né? A gente tem vários lugares que dão passe nos animais. É verdade. Né? Então, quem quiser levar lá para a gente dar passe, pode levar. Agora tem outros lugares também, aqui na Rua Areião agora vai ter também outro lugar que vai fazer. Tem a né? Ceama, Tem a Ceama, conheço tem também. uns lugares que faz a distância. Né? Então tem bastante lugar que faz. Então procurar levar mesmo, né? Para se ajudar e se ajudar os animais também. Os animais, hoje já tem vários terapeutas que trabalham com essas linhas, mesa radiônica para animal, Sim, irradiação à distância, tem bastante opções agora, né? Então muitas vezes a gente pega alguns animais que já passaram por um monte de terapia alopática. Sim. E não melhora, e não resolve, né? E toma remédio e não resolve. E às vezes você faz um floral, você faz uma homeopatia, você muda um pouco o comportamento do tutor também, né? E dá uma melhorada boa, né? Resolve bem o caso. Você sabe, a gente estava falando do animal que também adoece quando o tutor não está, ou doa o animal, né? E ele não acostuma. A minha percepção é que o animal ele lida melhor com a perda do igual a ele do que com o tutor. Porque na verdade tudo depende do tutor, né? Tudo praticamente depende do tutor. Água, comida, carinho. Tudo bem que ele pode fazer carinho no outro, brincar com o outro, mas assim, o foco da vida dele é o tutor, né? É uma relação diferente, né? É uma relação diferente. É como se fosse o pai e a mãe, né? Então é uma relação muito mais próxima. O outro é o irmão. Agora aquele lá é o pai ou a mãe, né, que tá ali. E o irmão, assim, às vezes briga, às vezes brinca, às vezes... Sim, eu percebo que eles também ficam tristes, mas assim... É uma proporção menor. Isso, é proporção menor. Fica um tempo amuado, fica vivendo aquele luto. Mas a perda do humano, muitas vezes, muito mais traumático. Mas é porque a vida deles é aquela pessoa. Né? É toda a vida deles. Tanto que muitas coisas que eles fazem, eles passam, eles se sujeitam a passar, é por um amor que a gente ainda não consegue nem entender. Não. É um amor tão incondicional. É tão puro, né? Tão puro, que a gente não consegue pensar assim, não consegue alcançar. Né? Então, por isso que a gente fala, a gente tem que valorizar, porque os animais têm muitas coisas para ensinar para a gente. Né? E que a gente precisa tirar esse foco, que achar que a gente é o topo, porque tem muita coisa que eles são melhor do que a gente. Né? E, Ricardo, você está falando comigo, eu tô pensando aqui. E essa coisa da gente, às vezes, ter a dúvida de que o animal está vendo algum espírito em casa? Né? Porque, às vezes, eles param assim, eles não olham aqui, eles ficam olhando em volta de você. O que você está vendo que eu não estou vendo? Mas você sabe que os animais é a mesma coisa que os humanos. Tem humano que tem mediunidade, tem animal que tem também. Tem uns que tem outros que não tem. Entendi. Né? É a mesma coisa. Então, a gente vê muitos casos que o animal enxerga, né, o espírito, às vezes fica latindo para o espírito ou fica agressivo em relação ao espírito, e o tutor não está vendo nada. Né? Então, tem um caso de uma moça, uma senhora, ela tinha um cachorro, de repente o cachorro começou a latir para ela, a rosnar para ela e avançar nela, e ela não entendia, e ela levou em tudo quanto era veterinário, ninguém resolvia. Um dia ela levou lá no centro. Aí o que acontecia? Atrás dela ficava um espírito obsessor. E ele ficava provocando o cachorro para que o cachorro atacasse ela. Né? Ele ficava atrás dela, ameaçando ela, para que o cachorro atacasse, para que ela se livrasse do cachorro. Porque o cachorro era o único familiar, o único amigo que ela tinha. E ela ficasse sozinha, ia entrar em depressão e um monte de coisa ele ia conseguir fazer. Era a estratégia do obsessor. Era a estratégia do obsessor. Entendeu? Então, assim, eles enxergam. E muitas vezes os obsessores se utilizam disso. Né? Uma vez tinha um gato, aliás, tinha um gato que ele atormentava a família durante a noite inteira. Ele atormentava, não deixava ninguém dormir. Aí passou no veterinário, passou no monte de veterinário, ninguém descobriu o que era. Aí um dia chegaram, levaram lá no centro espírita, aí chegou lá, tinha um espírito atormentando o gato, para o gato atormentar a família. Aí puxaram, passaram para um médium, né? Aí conversaram com ele, ele foi embora e passou tudo. Mas, mesma coisa.
né? Mas também não sei se você já percebeu que tem caso onde o gato te acorda porque você não está num bom lugar onde você está durante o sono. Ele te traz de volta Para te proteger. para te proteger. Mas aí também é instrumento de algum espírito bom que está querendo como não consegue te interferir direto, interfere através dele. Mas eles têm, assim, a maioria dos animais é igual a gente. Tem uns que tem outros que não tem, mas quase todo mundo tem mediunidade hoje em dia. Em algum grau, essa sensibilidade ela é inerente ao ser vivo, né? Então acabam percebendo, sim. É bem comum. E fala pra gente encerrar um caso curioso que vocês tenham tratado no centro. Uma coisa que não tinha, que não tinha como resolver, e aí veio a luz. Isso. A gente tem bastante casos assim, diferentes. Tem um caso de um cachorro que ele vivia atormentando a família também. Aí ele destruía as coisas, bagunçava. E ele não era assim, de repente ele ficou assim. Começou a destruir as coisas, bagunçar, atacar as coisas, né? E ficou bem revoltado. E fizeram um monte de tratamento veterinário e não conseguiram resolver. Aí levaram lá, aí no dia que chegou a mãe, a filha e o cachorro. O preto velho olhou e falou assim para a mãe: você já abortou uma criança, né? Aí a mãe começou a chorar. Falei: eu abortei, mas não foi de propósito, foi sem querer, né? Porque eu perdi, né? Porque não tava formado, não sei o quê. Falei: então, só que essa criança não te perdoou. Ela acha que você fez de propósito. Então ela fica usando o cachorro para te atormentar, para falar que vocês, né, que ela queria ter vindo. Sim. Né? Aí o preto velho falou assim: quem dos médios aqui tem coragem? Aí uma baixinha pegou e falou: eu tenho. Aí sentou lá na cadeira, aí ele puxou o filho desencarnado, né, da médium, falou: agora você explica para o seu filho o que aconteceu, né? Aí ela explicou tudo, tal, você que abraçou ele, beijou ele, aí ele abraçou ela, aí ele foi embora, foi auxiliado, né, foi para o hospital, e o cachorro nunca mais fez nada. E aí, conforme passou o tempo, a filha dela foi desenvolvendo também lá do centro. Foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. Aí um dia, o preto velho falou assim: olha, senta aqui para ela. Aí chamou o irmão dela, desencarnado. O irmão pegou, incorporou nela, chegou nela e abraçou a mãe. Abraçou a mãe e os dois, né, se entenderam de novo. Aí se aceitaram. E aí foi uma coisa muito linda, né? Foi muito bonito. Esse é um dos casos assim, mais diferentes assim, que a gente conviveu. Nossa, então eles têm uma interação forte com o mundo espiritual, né? Eles têm. É muito forte, muito bonito. Né? É muito bonito, claro. E você vê, muitas coisas que a gente pensa que é física, muitas coisas é mais espiritual do que qualquer outra coisa. Né? Porque às vezes é uma interação de algum espírito com o animal, às vezes mesmo energia. Tem muitos animais que vão no centro, não é porque eles precisam. Para trazer o dono. Para trazer o dono que precisa. Né? Então eles demonstram algum tipo de doença só para ter um motivo para a pessoa ir e se tratar. Né? Então, às vezes, vai muito evangélico, muita pessoa de outras religiões, porque tem um amor tão grande pelo animal que vai procurar. Sim, aceita até... E a gente aceita todo mundo e pede para rezar mesmo. E pra, claro. Né, não precisa rezar no terreiro, pode rezar na igreja dele mesmo. Tem uma moça que ela tem um coelho, e o coelho dela tinha uma bola dentro do estômago, que eles formam, né, por resto de comida. E ela rezou, pediu, a gente também pediu lá no centro. E aí, quando foi no dia de fazer a cirurgia, ela falou assim: não vou fazer, eu estou sentindo no meu coração que é melhor fazer ultrassom. Ela fez ultrassom, não tinha mais nada. E ela vai lá na igreja dela, e ela conta, faz o depoimento para todo mundo, fala, né, que foi uma graça que ela recebeu de Deus e conta para todo mundo. É uma maravilha, e Deus está em todo lugar. Eu também acho. Os espíritos trabalham em tudo quanto é lugar, e pode ser o Espírito Santo, ou pode ser o Espírito santificado, ou pode ser uma entidade, ou um preto velho, ou então pode ser um guia, pode ser o que for. Os nomes que a gente dá para eles não importa. É nome que a gente dá. Eles lá querem trabalhar. Onde não tem muita diferença. O importante é dar oportunidade para eles trabalharem. Né? E você vê, o coelho ficou bem, e ela fez depoimento lá na igreja dela, que o coelho ficou bem,
né? E foi divulgando, né? Foi trabalhando. Então, assim, é importante a gente dar a oportunidade deles receberem essa ajuda espiritual também, Também né? é. Até para despressurizar um pouco, porque se eles estão a serviço dos humanos, né, no caso de ter uma doença a serviço dos humanos, também ajuda a aliviar um Sim, pouco ameniza a dor, ameniza o isso, sofrimento e até orienta melhor o próprio humano que está lá junto, com certeza. né? Então tudo ajuda, ajuda de todo jeito. Aqui a gente fala assim, graças a Deus, a maioria dos veterinários são o maior índice de suicídio é de veterinário, né? Isso. Aqui, graças a Deus, assim, eu fico triste que morre, eu fico, mas pelo menos eu tenho a certeza que a gente fez de tudo. Claro, Porque a gente claro. fez alopatia, homeopatia, floral, fitoterapia, levou no centro para tomar pasta, acendeu vela, fez tudo. Se era para desencarnar, Era a hora do bichinho, né? era a hora dele, porque não tem jeito, porque a gente tenta tudo. Tudo que é possível a gente tenta. Eu acho que esse olhar é um olhar que alivia muito para o tutor, né? De falar, não está enxergando o animal no âmbito emocional, no âmbito espiritual, não é só o antibiótico, que tem que ter a parte Sim, física, muitas mas vezes tem que ter um precisa. olhar a mais disso, né? Muitas vezes precisa mesmo, né? Mas a gente tenta cercar tudo, até pela gente mesmo. Porque senão a gente ia ficar sempre se sentindo frustrado. E a gente cada vez procura mais meios, Mas, né? e cada vez tem mais, Cada né? vez Olha o que aparece tem de mais. exames. Imagina que um tempo atrás, sei lá, 15 anos atrás, você tinha a especificidade dos exames que a gente tem É hoje para os verdade. animais, Cada né? vez vai aparecendo mais coisas, tanto de parte holística e parte, né, espiritual, quanto também de parte física mesmo, né? Vai tendo sempre Da mais própria medicina, recurso, né? da medicina mesmo. Mas vai tendo bastante recurso. Graças a Deus a gente vai atrás. Ah, Ricardo, então fala para o pessoal, por favor, como que te acha, que redes que você tá. O centro a gente vai deixar aqui para o pessoal que quiser. Então, eu no Facebook eu tô como Ricardo Capuano 2 ou então Ricardo Luiz Capuano. Tem bastante foto de bicho, tem bastante. Tem uns dias que a gente vai fazer palestra, né, tem bastante coisa. No Instagram tá como Ricardo Luiz Capuano ou então como Clínica Veterinária Santo Estevão. Santo Estevão, né? E no Instagram tem essas duas vias. E tem um canal no YouTube, chama Respeito a Todos os Animais, e tem o canal também do centro, que é a União Espiritualista Alma Luz. E o nosso trabalho também é espiritual, lá no centro chama União Espiritualista Alma Luz, tem no Google e tem também no Facebook e no Instagram. Ricardo, muito obrigado. O Ricardo, ele atende os meus gatinhos e a gente já conhece há um tempinho. E para mim faz toda a diferença ter um olhar além, né? A gente tem bons profissionais, graças a Deus, cada vez mais nessa área. E que bom que tem também um olhar além. Eu que agradeço bastante, né? E o que eu mais peço para todos é assim: façam ações em favor dos animais. Sempre faça a sua escolha, sempre beneficiando os animais. Porque eles só têm a gente. Eles não têm como reclamar, como pedir, como chorar, como. Eles até tentam chorar, mas a gente fecha os ouvidos, né? Então, se não é a gente fazer por eles, ninguém vai fazer, né? E a responsabilidade é de todos nós. Uma hora vai ser cobrado. Se não for agora, vai ser depois, mas uma hora vai ser cobrado. Vocês podem ver pela natureza. Está se cobrando, né? E o homem agora está pagando um monte de coisa que fez. E vai ficar cada vez pior. Está colhendo, né? Não está nem pagando, está colhendo aquilo que foi plantado. Está recebendo aquilo que inventou. Né? Ai, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e boa semana a todos. Até!